o que passa na sua cabeça quando você vê isso? Temos este tesouro em vasos de barro. Antigamente, claro, não sei se isso acontece nos dias de hoje, imagino que não, mas antigamente, quando as pessoas tinham algo de valor para ser guardado, elas guardavam, sabe aonde? Num vaso de barro. Era justamente aquele vaso mais feio, mais sem graça, que não chamava a atenção de ninguém, porque ninguém vai procurar algo de especial num vaso sem graça. Um vaso de barro. Então, se havia algo de valor para ser guardado, eles pegavam aqueles vasos que chamavam menos atenção e colocavam. O vaso era usado também para guardar as coisas. Não se tinha cofre, né? Casa da moeda, caixa forte, essas coisas. Então guardava-se em vasos. E nós temos aqui Paulo falando que de algo que é colocado em vasos de barros. Aí vem a grande pergunta: por que que Deus escolhe o barro e não um outro produto material? Por que que Deus escolhe justamente barro, água e terra? Misturou da lama, da barro. Fiquei pensando nisso ontem, hoje. Tem algumas coisas que nós temos que levar em consideração. O fato de Deus escolher vasos logo justo de barro. E barro somos eu e é você. Todos nós somos barros. Perante o Senhor nós somos barros. Nós somos pó. Do pó nós viemos. E se Jesus não voltar, antes de nós morrermos, para o pó nós voltaremos. Sabe por que Deus escolhe vasos justamente de barro? Porque barro não tem valor nenhum. Você não vê nenhum país entrando em conflito com outro por conta de barro. Petróleo sim, ouro, né? Algumas riquezas. Aquilo que pode causa um interesse econômico maior. Para isso sim. Mas você não vê ninguém brigando por conta de barro. Ninguém. Barro não tem valor. Barro não tem valor. Isso aponta para uma coisa. O fato de barro não ter valor significa que quando nós nos apresentamos perante o Senhor, falando: Deus, eu não tenho absolutamente nada para te oferecer, a não ser esse vaso, do jeito que ele está. Aí Deus começa a agir de forma que esse vaso, ele passa a ter uma utilidade nas mãos dele. Tem gente que na presença de Deus se apresenta como um vaso de porcelana. Não me toque, não faz isso. Olha como eu sou belo, olha como eu sou bonito. Deus, ele não está interessado em pessoas que não querem fazer nada de sacrifício para poder ser usado por Ele.
Agora, quando a pessoa fala assim, eu não tenho nada para te oferecer, a menos esse formato, em forma de barro. Olha aqui o que eu sou. Aí Deus começa a agir. Todas as vezes que nós apresentamos perante o Senhor, falando para o Senhor que nós somos e que nós temos alguma coisa, Ele para, fala, opa. Ah, porque eu sou tão bom. Ah, porque eu estudei tanto. Ah, porque olha como eu sou instruído. Falo tantas línguas. Olha como eu sou importante. Deus, opa. Você é barro. Jó, ele soube muito bem, enquanto ele estava vivendo aquele momento de provação, de tribulação, ele soube muito bem reconhecer quem ele era. Lá em Jó, no capítulo 33, versículo 6, ele fala o seguinte: eis que diante de Deus sou como tu és. Ele falando para os seus amigos, eu também vim do barro. Deus, ele usa justamente o barro para poder fazer desse barro um vaso útil. Amém? O fato de o barro não ter valor, ele não tem glória em si mesmo. Ele não tem glória em si mesmo. Paulo escrevendo aos Coríntios, aí na segunda carta, capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, se exalta, se valoriza, se encomenda, mas sim aquele a quem o Senhor louva. A glória dele, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18. A glória dele é colocada em vasos que para si mesmo o vaso não se vê valor nenhum. Todas as vezes nós falamos assim, Senhor, mas o que eu tenho para oferecer? Muitas vezes nós nos deparamos naquela condição de insuficiência. Mas é justamente essas pessoas que Deus fala assim, vem cá, você não tem nada de você mesmo para oferecer, mas eu tenho. Amém? O segundo aspecto é que o barro, ele é frágil. O barro é frágil, queridos. Amém? Amém? Ah. E dentro dessa fragilidade do barro, nós podemos analisar sobre duas circunstâncias, dois aspectos. Primeiro, que diferente do ferro e do bronze, o barro ele se espatifa assim, ó, à toa. Isso pode ser encarado como projetos que nós temos que se esfarelam, né? Pressão que nós vivemos todos os dias. Tem gente que não aguenta pressão. É só pressionar que esfarela. Mas aprenda uma coisa: a sua fragilidade na presença do Senhor é para Ele uma oportunidade. Vou repetir: a sua fragilidade como vaso, como barro, na presença de Deus, é para Deus
uma oportunidade. Porque é justamente na sua fraqueza, na sua fragilidade, que o poder é aperfeiçoado. Amém? É o que fala Paulo lá no capítulo 12. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aquilo que acontece através da minha vida, aquilo que acontece através daquilo que eu falo, ou daquilo que eu não falo, aquilo que as pessoas veem na sua vida, não pode ser por algo que você tem para oferecer de você mesmo, mas poder de Deus. Nós vemos Pedro, por exemplo, pescador, inculto, de repente, falava, pastor Lélio, como aqueles homens que o senhor conheceu. De 4 palavras, 5 saía errada. Só sabia lidar com o mar, com rede. O que uma pessoa dessa tinha para oferecer? De repente, além de peixe. Nós vemos Pedro, certa vez subindo ao templo com João. Um homem estende sua mão para poder pedir uma esmola. Ele fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tem dentro desse vaso aqui eu te dou. Levanta e anda. Pessoas que não sabiam o que falar, não sabiam falar direito. Em frente, podemos considerar o Congresso Nacional. O Sinédrio seria o nosso Congresso Nacional. Todos os senadores e deputados lá ouvindo uma pessoa falar e falando assim: hã? Não é o que você é, mas é o poder de Deus na sua vida. De repente você pode estar pensando: estamos vivendo uma fase tão diferente na igreja, são tantos os projetos, são tantas as ambições, são tantas as incumbências que acabam sendo colocadas para poder fazer, para falar, para pregar, de crescimento, e de repente eu não sei como fazer, porque eu não fui instruído. Mas não é o que você tem para oferecer de você mesmo, é a ação do poder de Deus na sua vida. Não é o quanto você é forte, não é o quanto você se apresenta como forte que vai fazer a diferença, mas o quanto a sua fraqueza vai ser fortalecida